O tema é Jesus e a cura do paralítico no tanque de Betesda. É mais uma magnífica forma de nos exortar para observação exterior e interior, como Jesus sempre o fizera. Havia um paralítico numa cama há 38 anos, à beira da piscina ou do tanque de Betesda, ou Betsaida, para alguns. Também tinha-se uma crença, não sei se verdadeira, porque não fui lá e mergulhei para ver se eu voltava enxergando, que um anjo, um certo momento, faria com que as águas borbulhassem e aquele que adentrasse seria curado. O paralítico estava em desvantagem. O ceguinho, com todo respeito, como eu sou, podia pular logo que ouvisse o barulho do tanque, já pular lá no tanque. O paralítico dependeria de um terceiro. E todos os terceiros que estavam ali estavam preocupados com si mesmos. Portanto, não é à toa que ele ficara 38 anos ali. Já fica uma primeira advertência de Jesus para nós. Como somos egoístas. Achamos que só nós sofremos. Nós não olhamos para o nosso irmão ao lado. Nós estamos sempre buscando o nosso interesse. Aquilo que nos favorece unicamente. Como Jesus é rico nas suas mensagens. Jesus chega naquela multidão, observa o paralítico e diz para ele: toma a tua cama e anda. E isso foi feito um sábado. A lei judaica proibia qualquer tipo de atividade no sábado. Mas aí também já fica uma outra contradição para nós observarmos. Os doentes poderiam se lançar no tanque, mas ainda que fosse sábado. Mas ninguém poderia fazer nada no sábado. Os judeus estavam ali olhando. Olhar já era fazer alguma coisa, que a gente não olha algo ou não escuta algo sem pensar. Outro ensinamento interno de Jesus muito interessante. Fazemos algo, ainda que supostamente contra a lei, mas se nós formos, entre aspas, autoridade, nós podemos fazer. Isso fere a lei divina, porque devemos ser caritativos, igualitários, no sentido da ajuda ao próximo. Aí os judeus veem o paralítico andando e com a cama, e proíbem ele de andar com a cama. E pergunta: quem fizera esse milagre? Um homem. Muitos haviam naquele local, não sabia quem era Jesus, chegou: bom dia, sou Jesus, o Filho de Deus. Outra lição. Geralmente nós chegamos e impomos, entre aspas, a nossa autoridade. Jesus não. Humilíssimo, humilde ao extremo. Aí não souberam quem foi que fez o, entre aspas, milagre da cura do paralítico. Dias após, no templo, Jesus olha para o paralítico e diz: não peques mais para que não te suceda o pior. Lei de causa e efeito, claramente para nós. Não faça algo que prejudique o outro, porque virá contra ti o resultado que você provocou no outro. O interior que você provocou no outro. Porque não é lei de talião. A gente acha, se eu cortar o dedo de um, numa reencarnação futura eu vou vir sem dedo. Não é assim. É a questão interior. Porque senão era lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Aí o paralítico, o ex-paralítico, vai até os judeus que o perguntaram, disse: olha, é aquele ali. E ainda falou para mim que ele era o Filho de Deus.
Os judeus, naquela ortodoxia máxima, engessada, são filho de Deus. Nós temos que procurar condenar e matar esse homem. Ele está desvirtuando a nossa religião. Olha só o quanto que a religião mal entendida pode matar. Aliás, as guerras, no geral, são frutos de disputas religiosas. Eu costumo dizer que eu prefiro conversar com um ladrão, às vezes, do que com um religioso. O ladrão, a gente convence. Chico Xavier, como nós já falamos, estava descendo, foi abordado por 2 ladrões, perguntaram quem ele falou que era o Chico Xavier. Os ladrões, pediu um para o outro pegar todo o dinheiro e colocar no bolso do Chico Xavier, porque assim o Chico Xavier ia distribuir para os outros. Olha só como é fácil, às vezes, conversar com um ladrão. Não estou dizendo que é regra. Mas com o religioso também não é regra. Ele tem uma ideologia religiosa, uma, entre aspas, filosofia tão marcante, que ele não cede. Ele não observa, ele não usa da lógica. Ele já vem prevenido para te desmentir, ele não te escuta. Então, Jesus não tinha medo de se colocar como o Filho de Deus, como amando do Pai. Nós já somos assim tão corajosos que perguntam para nós assim, que religião você professa? A gente, sou cristão. Ou seja, para não dizer nada. Certa vez eu viajei de ônibus de Rondonópolis, no Mato Grosso, até Uberlândia, num expresso chamado Expresso São Luís na época. Hoje era muito bom. Na época, se ele não quebrasse uma vez na estrada, não era ele. E do meu lado entrou um senhor de terno e gravata, um calor miserável. Naquele tempo o ônibus não tinha ar-condicionado. Eu estava na janela e ele no corredor. E eu pensei, meu Deus, aguentar 820 quilômetros de eventual pregação vai ser uma expiação. Ele me perguntou, o senhor está indo para onde? Estou indo para Uberlândia, o senhor também para Uberlândia. Eu falei, ai, meu Deus. O senhor é crente? Virou para mim. Não, depende do ponto de vista. Eu creio em Deus, creio em Jesus, creio nos Espíritos, no Espírito Santo. Também, todo Espírito bom é santo. Que religião mesmo o senhor é? Espírita. Foi a maior lição de silêncio que eu já recebi na vida. Ele virou para um lado, dormiu, eu virei para o outro lado e dormi. Como é difícil, às vezes, a gente conversar como humano um com o outro. A gente sempre quer impor a nossa filosofia um ao outro. Certos espíritas não são diferentes. Principalmente quando ele adentra a seara do espiritismo. Ele quer converter todo mundo. Isso não é patrimônio só de outras religiões, não. Daquele que não percebeu que deve respeitar o livre-arbítrio, também tenta converter. Jesus já não. Jesus já não impunha nada. Jesus não fundou uma religião. Olha como é importante. Jesus pregava o amor, a bondade, a caridade, exemplificando. Às vezes nós fazemos isso falando. E ele conseguiu curar o paralítico. Isso é um milagre para o Espiritismo. Em a Gênese, não há milagre. É manipulação de fluidos provenientes do fluido cósmico universal. Não é só Jesus que conseguiam curas. Tantas outras pessoas curavam, hoje canonizados talvez pela igreja ou não. Quantos médiuns curadores também fazem o mesmo? É a manipulação de fluidos, não tem nada de sobrenatural nisso. Essa é a diferença do Espiritismo, ele explica o fenômeno. Jesus fez o quê? Manipulou os fluidos necessários e aplicou nas lesões do paralítico, nos membros lesionados do paralítico. Ou até, talvez, na alma do paralítico. Talvez a gente é enfermo não só
pelo corpo físico, às vezes a gente é enfermo pela alma. Hoje as chamadas doenças psicossomáticas. Isso é muito interessante a gente observar. Então, não houve nada extraordinário com Jesus, embora ele seja o espírito mais puro que pisou no nosso planeta. Os fluidos existem. A manipulação é feita. Portanto, isso explica a cura do paralítico do tanque. Será que o tanque realmente era, entre aspas, milagroso? Não, as pessoas iam com tanta fé. E isso elas mesmas, com o concurso dos bons espíritos, manipulavam os fluidos. E com aquela intensa crença, no bom sentido da palavra, do acreditar, fidelissimamente conseguiam o benefício que perseguiam. Se não fosse expiação. É muito bom a gente observar esse primeiro aspecto e o segundo, se merecer. A gente tem um trajeto de reencarnação. A gente fez obra equivocada, trajeto das reencarnações. Se existisse milagre, haveria injustiça. Agora existe o merecimento, existe a misericórdia. Talvez uma pessoa que estivesse passando por um problema muito difícil, quem sabe, se ele fosse agraciado por, entre aspas, uma cura, ele não tomaria medidas radicais à guisa de exemplo, suicídio. Então, os espíritos sabem o que é melhor para que não tenha uma perda da reencarnação. Aquele paralítico merecia. Por quê? Porque Jesus se dirigiu a ele. Tinham tantos outros também sofredores ali, deficientes de um modo geral ali. Por que Jesus não curou todo mundo? Porque não havia merecimento para todo mundo. Se Jesus curasse, aquele que ele fosse o alvo dessa cura, pudesse vir, entre aspas, a pecar muito mais. Ou seja, a cometer equívocos muito mais, se comprometer muito mais. A expiação é exatamente um freio, ou como falavam os antigos, um breque, para a gente não ir adiante e não cometer mais desatinos. O Espírito mostra, comprova experimentalmente isso. Dá-nos uma consolação incrível. Nesse instante da minha trajetória dessa vivência, de verdade mesmo, agora eu estou perdendo praticamente a luminosidade menos enfumaçada que eu detinha. Agora eu estou no mundo da fumaça. Dizem que no umbral é tudo escuro, enfumaçado. Até aí eu me saio bem, mas é muito fétido, dizem. Aí já complica, porque o meu olfato é muito bom. Fica aí para nós uma explicação clara. Só estamos sofrendo, entre aspas, aquilo que merecemos. Nada mais, nada menos, porque senão Deus não era justo. O Espiritismo nos explica isso com clareza. Se me perguntarem, é fácil ser cego? É horrível. Mas o que eu posso fazer se eu estou exatamente espiando? E se eu conseguir ter força até o desencarne com essa expiação, eu sanei um problema. Eu resolvi uma questão que estava em aberto dentro da minha alma. Então é muito bom a gente continuar para a evolução do espírito. É muito difícil a gente continuar na visão carnal. Se nós tivéssemos uma visão mais voltada ao materialismo, seria horrível. Vou morrer, vai acabar tudo? Então vou acabar logo com isso para não sofrer. Não é assim. A gente sofrerá muito mais se interromper o fluxo da vida. Embora às vezes eu abra os olhos na minha suíte, que tem... Minha casa é uma floresta amazônica.
ao redor dela. E eu fico vendo via, né? Quase os vultos. Agora vejo alguma coisa no meio da fumaça e me bate aquele desespero. Até quando? Aí eu escuto dentro de mim assim, até quando for necessário. E quando vai ser necessário? Não sei. Está diante da programação da minha reencarnação. E para o bem da minha alma. Então o sofrimento é uma bênção. Se bem encarado e compreendido. Dói demais, mas cura. O sofrimento é o prelúdio da cura. O sofrimento é indiscutível. Não pode ser apartado no mundo de provas e expiações. Agora o inconformismo, a rebeldia, a revolta, não há necessidade disso. Porque se eu ficar cego e continuar dizendo Deus é injusto, essa situação é injusta. Por que aconteceu isso comigo? Não vai ter adiantado nada a seguir. Eu não entendi o propósito da minha melhoria. Repito, fácil, de jeito nenhum. Esse fim de semana, meu querido amigo Leandro, que monta essa parte da informática, depois edita essa live com muito carinho e amor, mandou o convite que eu mandei a todos. E quem falou com embaçamento, mesmo com o meu leitor, eu estava conseguindo, porque era de folga da Sandrinha. Sandrinha é meu anjo de guarda. E o meu anjo de guarda tinha me abandonado, num bom sentido do termo. Tinha ido para suas merecidas folgas de final de semana, nem todas, porque o cárcere privado aqui é relativo. E aí eu estou lá, procurando a setinha do enviar. E não achava a setinha. Mal via onde o meu leitor dizia foto. Eu passava o dedo do ladinho, não achava o enviar. Aí eu conversei com Deus, na minha forma de Deus. Se eu perder o resto, eu vou ter que melhorar muito a minha habilidade. Eu vou ter muita dificuldade, Deus. Eu vou fazer o seguinte, Deus. Eu vou tirar uma soneca, vou pôr um colinho, vou tirar uma soneca. E quando eu acordar, o Senhor me dá só uma mãozinha. Deixa a minha visão mais clarinha só para enviar. E assim aconteceu. Ficou mais clarinha quando eu acordei. Eu enviei, aí na dúvida eu dormi de novo, né? Vai que piorasse. Eu pelo menos estava sonhando limpidamente durante o momento do enfumaçamento. Mas não adianta, eu não vou ficar dormindo 24 horas por dia. A gente não vai se ver livre, entre aspas, do sofrimento 24 horas por dia. Então vai ter que enfrentar. Todo sofrimento dói. Ah, mas a perda da visão é pior. Imagina só um paraplégico. Imagina só um tetraplégico que só mexe o olho, a boca, respira, escuta e tem olfato. Eu já gosto de ser cego perto dessa outra situação. Mas Emerson, por que você não foi curado? Porque estou espiando, estou acertando, estou resgatando os equívocos de vivências anteriores. Olha como é bonito. Maria Dolores tem um poema, que eu nunca lembro o nome, também depois dos 60 anos, a gente não precisa guardar as fontes, quem quiser pesquisa, onde ela diz assim: na outra lida ou na outra vida, eles também enxergarão. Se jogarem assim no Google, chegarão ao ponto que eu estou falando. Maria Dolores, em todo esse poema que o Divaldo termina suas palestras com ele, mostra a beleza da reencarnação e tenha fé, perseverança, porque você conquistar aqui, na próxima não te acometerá. Olha que coisa bela. Esse é o amor, a misericórdia e o merecimento. Que o nosso bom Deus, o nosso Pai amantíssimo, Jesus,
nosso irmão mais velho, um espírito puro, os bons espíritos, entre eles os nossos mentores, ou para alguns os nossos guias, o nome pouco importa, sempre estão a nos ajudar. Agradecemos em primeiro lugar essa oportunidade que estamos tendo de conversarmos, de dialogarmos. Agradecemos a presença de todos que viram hoje e os que verão depois. Tanto que acabamos tendo uma boa curtida, uma boa apreciação ao longo do tempo. Queremos pedir paz para nós, para a nossa família, para o nosso estado, nossa cidade, nosso Brasil e nosso mundo. Que vá cessando a violência. Que aquele que tiver um instinto ainda forte de destruição possa transformar esse instinto num instinto de criação, de amorosidade. E louvamos a esse infinito planeta, universo, galáxias, hoje pela física quântica pluriverso, criado pela ordem da lei divina, onde somos todos tutelados. Que assim seja.